Acho que não vai transmitir. Não vai. Considero aberta a presente sessão. Desejo um bom dia a todos os presentes. Um bom dia à doutora Brianda, que veio representar o sujeito passivo, o doutor Eli José da Silva, que veio representar a Fazenda, nossa secretária, e a todos os presentes. Hoje nós estamos na primeira Câmara Julgadora, hoje é dia 12 de dezembro. Nós temos na pauta ordinária dois processos a serem apreciados e também temos um processo em retorno para apreciação no dia de hoje. Nós vamos iniciar com o processo de representação da doutora Brianda, que é o recurso voluntário 2600 de 2025, a recorrente a Itumbiara Bioenergia S.A., da relatoria do conselheiro Air de Vasconcelos, em substituição ao conselheiro Samuel. Neste caso, nós vamos ter que fazer a apreciação do processo por maioria. Eu peço, então, que o conselheiro Cícero, e o conselheiro Samuel, né, não participem do julgamento. Então, o senhor estando, em condição, o senhor pode, por favor, apresentar o relatório, doutor? Aí. Muito bom dia, senhora coordenadora. Bom dia, conselheiro Washington, representante do sujeito passivo, doutora Brianda, representante fazendário, doutora Eli, aos que aguardam seus processos na sala de espera, conselheiro Cícero, Samuel, Josimar, representante fazendário, doutor Rafael Bosco, a nossa secretária de Câmara, Rayane, e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Consta dos autos que o sujeito passivo deixou de apresentar documentação comprobatória de efetiva exportação no prazo regulamentar, conforme documentos anexos de 374.529 litros de álcool, no valor comercial de R$ 629.604,29, devendo recolher o ICMS na importância de R$ 107.032,73, mais penalidades e acréscimos legais. Como dispositivos legais infringidos, foram indicados os artigos 38, parágrafo único, e 64 da Lei 11.651 de 91, combinados com os artigos 80, inciso 2, 81-A do anexo 12 do Decreto 4.852 de 97. Foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso 9b, parágrafo 9º, inciso 1 da Lei 11.651 de 91, com redação da Lei 11.750 de 92. Os autos foram instruídos com os documentos de folha 03 a 52. O sujeito passivo apresentou defesa alegando nulidade do lançamento, decadência parcial do auto de infração em relação ao período de setembro de 2012 e no mérito a diferença encontrada pela fiscalização resulta da perda do álcool etílico quando do seu transporte até sua efetiva exportação, a qual não pode ser tributada em razão de imunidade. Sustenta que anteriormente à lavratura do auto-infração, a impugnante emitiu as notas fiscais de número 27.621, 22.676, 22.675 e 21.570, referentes à perda e quebra, com destaque do imposto no valor de R$ 105.712,32, tendo este sido lançado na conta gráfica da apuração sem o efetivo recolhimento. Por meio do despacho 107 de 2019, os autos foram convertidos em diligência para manifestação do fiscal autuante. Em resposta, foi emitido o relatório diligencial número 2519, GCES, com manifestação pela procedência parcial do lançamento, no valor de R$ 83.233,44, com sugestão da aplicação do parágrafo 11 do artigo 71 do CTE. O sujeito passivo apresentou manifestação aceitando o resultado parcialmente favorável da diligência. No entanto, reiterou os argumentos da impugnação e pediu novamente pelo envio dos autos em diligência, alternativamente pela improcedência do lançamento. Mediante sentença número 1899/22, o julgador singular conheceu da impugnação em primeira instância,
rejeitou as preliminares apresentadas de insegurança e de cerceamento, afastou a preliminar de método de decadência e deu-lhe parcial provimento. Ao fim, julgou parcialmente procedente no valor de R$ 83.233,44, aplicando de ofício a súmula 9 do CAT. O sujeito passivo principal apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos de defesa, sendo estes a decadência parcial, que as exportações somente ocorrem quando há acúmulo suficiente de mercadorias para a formação de lote a ser embarcado, que a perda natural de mercadorias destinadas à exportação integra o próprio processo imune, de modo que não há incidência de CMS sobre essa parcela, que nem existe fato gerador quando não há operação de circulação jurídica com a transferência de titularidade, que a quebra técnica e a evaporação do álcool, bem como a perda natural do açúcar, não configuram circulação de mercadoria e, portanto, não podem ser tributadas. Reitera ainda que antes da lavratura do auto de infração emitiu notas fiscais complementares de número 27.621, 22.676, 22.675 e 21.570, com o fim específico de destacar o ICMS relativo ao álcool perdido durante o transporte e que o imposto foi calculado e o valor apurado pela empresa foi de R$ 105.712,32, lançado na conta gráfica da apuração sem recolhimento efetivo. Ao final, requereu nova diligência, a improcedência do auto de infração ou reconhecimento da decadência parcial dos lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente a 14 de dezembro de 2017. Alternativamente, seja determinado o reaproveitamento dos valores calculados pela decorrente, R$ 105.712,32. Posteriormente, anexa memoriais, reitera o exposto em recurso e requer a reforma da sentença. A terceira Câmara, em sessão realizada no dia 16 de janeiro de 23, resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar o processo à GEPRO para intimar o sujeito passivo para cumprir as determinações. O sujeito passivo tece considerações sobre a autuação e revisões e explica que, de fato, as notas fiscais 21.570, 22.675 e 22.676 não contêm referência a notas de exportação no campo de dados adicionais, porque foram emitidas exclusivamente para comprovação do recolhimento de CMS relativo à perda e quebra das mercadorias. Destaca que apurou, destacou e recolheu integralmente o ICMS correspondente nessas notas em sua escrita fiscal, o que pode ser comprovado pelas EFD anexadas. O sujeito passivo afirma também que recolheu dentro do prazo legal todo o ICMS incidente sobre os fatos geradores constantes do auto de infração, o que é comprovado pelo livro de apuração e extratos de pagamentos emitidos pelo próprio Estado. Quanto às notas emitidas com CFOP 5927, explica que elas correspondem ao recolhimento da perda-quebra, operação sobre a qual não incide ICMS na remessa para exportação. Apesar disso, a empresa realizou o pagamento, mas tais valores foram desconsiderados pelo fisco. Ao final, reitera os pedidos formulados e apresenta novo memorial. A terceira Câmara, em sessão realizada no dia 11 de 7 de 23, resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à gerência de auditoria das operações de comércio exterior e SUFRAMA. Por meio de relatório de diligência número 60 de 2023, a autoridade fiscal concluiu pela manutenção do auto. Em nova manifestação, o sujeito passivo apontou omissões relevantes no resultado diligencial, o que gera insegurança e cerceamento de defesa, impondo a necessidade de nova apuração para garantir a verdade material e requereu a designação de nova diligência, apresentando novos memoriais. A terceira Câmara, em sessão realizada no dia 9 de 2 de 2024, resolveu, por unanimidade de votos, retornar os autos à gerência de auditoria das operações de comércio exterior e SUFRAM. No relatório diligencial, a autoridade fiscal apresenta esclarecimentos e reforça que nenhum agente fiscal possui autonomia para afastar normas tributárias em vigor,
razão pela qual não poderia adotar entendimento diverso daquele previsto na legislação. O sujeito passivo apresenta novamente memorial. A segunda Câmara, em sessão realizada no dia 16/10/2024, resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à gerência de auditoria das operações de comércio exterior. Por meio de relatório de diligência número 4/2025, a autoridade fiscal apresentou esclarecimentos destacando que a sua atuação se baseia nos documentos emitidos e fornecidos pelo próprio contribuinte. Por fim, declarou que, se o Conselho entender que as mercadorias foram integralmente devolvidas, o processo deve ser julgado improcedente, mesmo que permaneçam inconsistências documentais, pois tais documentos não identificam notas de remessa e o relatório do contribuinte aponta divergências. O sujeito passivo retorna aos autos para apresentar manifestação ao resultado diligencial, solicitando reconhecimento da regularidade das operações, com o consequente afastamento da exigência do ICMS sobre as notas fiscais de perdas, o reconhecimento da não incidência do ICMS, por se tratar de remessas destinadas à exportação, e subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, a limitação dos juros e correção monetária à taxa Selic, nos termos do tema 1062 do STF. Esse é o relatório, senhora coordenadora. Muito obrigada, conselheiro aí. Doutora Brianda, muito bom dia. A senhora dispõe de até 10 minutos para fazer a sua sustentação nesse primeiro momento, por favor. Bem, primeiramente, bom dia, coordenadora Nislene, bom dia, o relator Air, bom dia a todos os demais conselheiros, bom dia ao representante fazendário e todos que nos assistem pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui para julgar o PAT final 8040 da BP Itumbiara. A empresa ela foi autuada em 29/11/2017 por uma suposta remessa de mercadoria, sendo o álcool, sem a incidência do ICMS, que seria para a formação de lote de exportação do período de 2012 a 2014. Pela não comprovação da exportação no prazo regulamentar da lei, sendo 374 mil litros, cujo ICMS seria no valor de R$ 107 mil. A BP Bioenergia é uma das maiores empresas do Brasil de produção de biocombustível. Então, ela tem um compliance rigorosíssimo. Todas as etapas da produção e das vendas são auditadas e fiscalizadas. Durante o processo de exportação, a logística é comum ocorrer em perdas com relação ao álcool, principalmente a evaporação, devido às suas condições naturais. Em sede de defesa, a empresa apresentou de forma fundamentada os seguintes pontos: a decadência parcial do lançamento, especialmente ao período de setembro de 2012, perdas inerentes ao transporte, especialmente pela evaporação, que é o fenômeno natural e conhecido na logística de produtos voláteis, como o álcool, hipótese que não configura fato gerador de ICMS. E a aplicação da imunidade constitucional sobre as mercadorias destinadas à exportação. E a divergência na base de cálculo utilizada pelo fisco, que desconsiderou corretamente a relação entre a quantidade e o valor unitário na comercialização do produto. Na impugnação, nós apresentamos 4 notas fiscais, onde demonstram que as mercadorias autuadas referem-se à perda técnica compreendida durante todo esse processo de transporte, armazenamento e exportação. Na primeira diligência realizada, o auditor revisor, ele acatou parte dessa alegação e excluiu a nota fiscal 27621, com a alegação de que apenas essa fazia referência à nota fiscal originária enviada para exportação. Na sentença singular, acata a diligência realizada, julga parcialmente procedente o auto de infração, revisando seu valor para 83 mil, remanescendo a discussão tão somente as demais notas fiscais juntadas, sendo a 21.570, a 26.675 e a 22.676. Desculpa, 22.675, são as 3 notas remanescentes no auto. Foi apresentado um recurso voluntário em discordância à sentença, reiterando todos os argumentos nossos da impugnação.
e apresentando as notas que referem-se à perda técnica de mercadoria enviada para exportação. É importante destacar que a diligência 4 de 2025, decorrente da resolução 211 de 2024, no relatório ele confirma a perda do álcool durante o transporte, que ele é plenamente possível, especialmente pela evaporação decorrente da volatilidade do produto e das variações de temperatura no armazenamento, que alteram a pressão interna dos recipientes e justificam tecnicamente a redução do volume dessa mercadoria. Nesse relatório, ele também registra que as notas fiscais juntadas pela empresa registra que houve a devolução de 382 mil litros, expressamente indicando tratar-se de perda de evaporação da safra de 2012 e 2013. Embora nessas notas não tenham havido a vinculação formal no campo próprio às notas originais de remessa para exportação, todas essas notas elas foram emitidas com CFOP 5927, destinado à baixa de estoque por devolução, confirmando assim a motivação da perda declarada. Portanto, o suposto saldo de 374 mil litros não exportado resulta exclusivamente da desconsideração dessas notas de perdas apresentadas. Essas notas elas foram escrituradas e reforçadas pelo relatório técnico diligencial, esse último realizado, que reconhece a plausibilidade da evaporação física da mercadoria. Diante desse contexto, resta demonstrado que houve sim documentação fiscal apta a comprovar as perdas naturais do produto, que tais perdas não configuram fato gerador de ICMS e que a imunidade constitucional da operação destinada à exportação deve integralmente ser preservada. E pela decadência de parcial do débito, principalmente quanto a setembro de 2012. Assim, diante das provas trazidas aos autos, do resultado da diligência e da aplicação correta da legislação tributária e constitucional, requer-se pela íntegra procedência do recurso voluntário, com a consequente cancelamento do auto de infração remanescente. É nestes termos que pedimos. Obrigada. Obrigada, doutora Brianda. Doutora Eli, representante da Fazenda Pública, com a palavra, por favor. Pois muito obrigado, doutora Anislene Borges, Augusto, coordenador dessa primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário. Este nome para minha conselheira, conselheiros, secretária-geral, colega de computação fazendária, secretária Rayane, na verdade, especial doutora Brianda, ilustre representante do direito passivo, colega de computação fazendária, que esse porventura estejam nos acompanhando pelo YouTube. Bom dia a todos. Pois bem, senhora coordenadora, senhoras e senhores conselheiros, acusação muito bem posta, relatório muito bem feito, manifestação da doutora Brianda bem centrada nas questões pertinentes ao processo, de tal sorte que restou, então, para a nossa manifestação a questão relacionada com essa decadência parcial do lançamento e quanto ao mérito, as razões expostas tanto na fase escrita quanto nessa fase de manifestação oral. Pois bem, contra a decadência, bem da verdade, um pequeno equívoco por parte da defesa. O mês do ano de 2012 não é setembro, é dezembro de 2012 e não setembro. Diante disso, calha destacarmos aqui a tramitação deste processo. Nós temos que esse processo, na verdade, o trabalho realizado pela fiscalização remonta a 2015, quando a empresa foi intimada em 6 de maio de 2015 para tomar ciência e apresentar a documentação relacionada com as exportações. Houve a tramitação, a verificação, o trabalho todo, a empresa apresentou documentação, fisco analisou, para o final concluir pela lavratura do auto-infração. O auto-infração foi lavrado na data de 29 de novembro de 2017 e a empresa tomou ciência dele em 14 de dezembro de 2017. Fazenda Pública entende aqui que não cai a aplicação do parágrafo 4º do artigo 150, porquanto a situação aqui ela não se
a moda aquelas perspectivas lá do parágrafo 4º. Há de verificar aqui que, relativamente a esses valores cobrados, não há qualquer pagamento que implicaria na, na absorção do parágrafo 4º. Observa-se ainda aqui, é um ponto também bastante importante para ser destacado, nesse caso específico, que é uma questão de remessas de mercadoria para exportar, formação de lote para exportação, relacionado ao mês de dezembro de 2012. Essa seria a data do fato gerador. No entanto, a empresa teria 90 dias de prazo para fazer a remessa após a formação de lote. Então, entende a estação fazendária que essa data até se desloca de dezembro de 2012 para 60 dias, que iria ser em 2013. Esse mais um elemento apenas para destacar que aqui há que se aplicar o artigo 173, inciso 1 do CTN, que reza que conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Nesse caso, então, a data de 2012 encerraria 13, 14, 15, 16, 17, final de 2017. E a empresa foi intimada efetivamente em 14 de dezembro de 2017. Então, pugnamos pela rejeição da decadência relacionada ao mês de dezembro de 2017. Quanto ao mérito, verifica-se que esse processo teve uma tramitação bastante peculiar. Já na fase singular, houve um disparce em 2019, que encaminhou o processo para revisão exatamente em função das alegações, documentos apresentados, quais são reiterados nessa fase de julgamento. Já nessa fase de julgamento, o processo também teve várias resoluções, a 03 de 2023, a 146 de 2023, a 33 de 2024, a 211 de 2024, algumas direcionadas à empresa para complementar suas razões, outras para o próprio fisco analisar toda a documentação, argumentação apresentada pelo sujeito passivo. Diante disso, o Fernando Puc entende que já na primeira manifestação, feita pelo agente fiscal revisor, o qual concluiu pela parcial procedência, ele já destacou de bastante bem clara os motivos pelos quais o auto de infração deve ser mantido nos termos da revisão. Cabe aqui nós destacarmos dois parágrafos da sua manifestação. Abre aspas. Sobre as alegações do polo passivo, de que a quantidade encontrada como diferença pela fiscalização resulta da perda do produto autuado durante seu transporte até sua efetiva exportação, sendo que a quebra ocasionada está dentro dos padrões de aceitabilidade, razoabilidade e percentual, em que, portanto, não caberia proporcionar a cobrança do ICMS. Temos a dizer que, diferentemente da legislação federal, em especial relativa ao imposto de renda, que traz no seu regulamento a aceitação e a não tributação das quebras e perdas, a nossa legislação tributária estadual não apresenta nenhum dispositivo legal que estabeleça algum tipo de percentual ou índice de perda de qualquer espécie de mercadoria por ocasião de seu transporte. Muito pelo contrário, estabelece o artigo 80, inciso 3, do anexo 12 do RCTE, que tais perdas são tributadas. Ele transcreveu o artigo e continuou. O contribuinte autuado apresentou ainda em sua defesa as notas fiscais 27.621, 22.678, 22.675 e 21.570, relativas a quebras e perdas com destaque do imposto, sendo que o mesmo foi lançado em conta gráfica sem o efetivo recolhimento. A empresa informa que houve recolhimento. Aqui ela afirma que não teria ocorrido recolhimento. Das notas fiscais supracitadas, verificamos que, com exceção da de número 27.621, que se relaciona com as operações de exportação de que trata o objeto da autuação, pois faz referência às mesmas através de informações complementares, sentando em seu campo dados adicionais, as demais não apresentam nenhuma ligação com a mercadoria enviada para exportação e que devem, portanto, serem relativas ao processo produtivo ou armazenamento dentro da própria empresa. E isso a gente verifica até pela análise das notas fiscais, que há essa informação. Nota fiscal referente à perda por evaporação produzida na safra
2012, 2013. Então, diante dessa falta de vinculação com as notas fiscais de remessa e diante da inexistência de permissibilidade na legislação estadual para considerar essas perdas, em especial pelo fato da não vinculação com os documentos, situação a qual foi motivo de várias diligências, várias verificações, várias tentativas. Entretanto, chegou a esse momento de julgamento com a mesma característica do início do lançamento. Não há comprovação de que essas perdas ou essas notas fiscais emitidas têm qualquer relação com as remessas de exportação. Então, diante disso, finalizando a nossa manifestação, senhora coordenadora, pugnamos pela rejeição da decadência parcial relativa ao mês de dezembro de 2012 e, quanto ao mérito, pela manutenção da decisão singular que considerou parcialmente procedente o lançamento do sistema da revisão. Obrigado. Obrigada, doutor Eli. Doutora Brianda, a senhora dispõe de mais 5 minutos, caso queira se manifestar. Obrigada, coordenadora. Apesar da bravos apontamentos aqui do representante fazendário, a gente entende que, apesar da legislação estadual não prever a questão da evaporação e da perda, a gente não pode desconsiderar esse fato. Houve sim a perda física de mercadoria, a evaporação, uma vez que esse produto é volátil, e as notas fiscais, apesar de não ter registro no campo específico, ligando as notas originais de remetidas para exportação, essa perda ela foi comprovada pelas FDs juntadas, pela todas as várias diligências realizadas. Então, assim, o princípio do processo administrativo aqui, que é da verdade material, não pode ser desconsiderado essas outras provas juntadas. Então, a gente reitera mais uma vez que sim, refere-se à perda, à evaporação, e que isso está demonstrado nos autos. Obrigada, doutora. Doutor Eli, com a palavra, novamente. Satisfeito com a nossa manifestação, senhora coordenadora? Obrigado. Pois não, obrigada. Eu questiono aos conselheiros se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, o conselheiro relator pode proferir o seu voto, por favor. Muito obrigado, senhora coordenadora. Em apreciação, recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, BP Itumbiara Bioenergia S.A., inconformado com a decisão singular que rejeitou o pedido de nulidades e preliminar de mérito de decadência parcial e no mérito conheceu da impugnação, deu-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente o lançamento, no valor de R$ 83.233,44 e aplicou de ofício a súmula 9 do CAT, o sujeito passivo em sua peça recursal alega preliminar de mérito de parcial decadência, pedido de nova diligência e mérito. Passamos à análise dos pedidos. Em relação à preliminar de mérito e decadência parcial. Os autos estão presentes todos os elementos que autorizam a aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, observando que o sujeito passivo foi autuado por falta de comprovação da exportação de mercadoria remetida para a formação de lotes, ou seja, não fez as declarações pertinentes à sua escrituração fiscal digital, EFD. Portanto, sem apresentar tais informações na sua escrituração fiscal digital e também sem declarar os débitos relativos ao imposto ou às perdas de mercadorias que alega, de forma que a subsunção ao artigo 173, inciso 1 do CTN, visto que não estão presentes os elementos que autorizam a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para a contagem do prazo decadencial, conforme numerosos julgados deste Conselho Administrativo Tributário, que interpretam a súmula 555 do STJ. Portanto, rejeito a preliminar de mérito de decadência parcial arguida pela recorrente. Adentrando ao mérito, trata-se o auto de infração lavrado em 29 de 11 de 2017, relativo a remessas com finalidade específica de formação de lote para exportação álcool, referentes ao exercício 2012 a 2014, cujo ICMS originário foi apurado em
R$ 107.032,73, correspondente a 374.529 litros, folhas 03 e planilhas. A sentença singular, número 1899 de 2022, analisou documentalmente as notas fiscais e aplicou a legislação pertinente, artigo 80 do anexo 12 do STE, na Lei 11.000 e Lei 11.651 de 91, convênios e ICMS. Concluiu pela procedência parcial do lançamento e fixou o valor remanescente em R$ 83.233,44, com fundamento em demonstrativo consolidado às folhas 114, tendo afastado as preliminares de insegurança e cerceamento, bem como rejeitada a decadência daquele momento. Decisão motivada. A primeira instância enfrentou e decidiu as questões centrais, comprovada exportação indireta versus notas sem comprovação, incidência do artigo 80 do anexo 12, para notas cujo prazo de exportação não se efetivou, e fixou residual que decorre da aplicação técnica dessas normas, decisão que encontra suporte nas provas constantes dos autos, planilhas, notas, demonstrativos. Os argumentos trazidos em sede de recurso versam sobre interpretação jurídica, perda por evaporação, imunidade e crítica técnica aos relatórios. Contudo, não se comprovou de maneira cabal que a perda, evaporação, descaracterize a operação de exportação a ponto de tomar desnecessário recolhimento do imposto nas hipóteses previstas pelo convênio e pelo STE. Ademais, o sujeito passivo declarou e, em parte, chegou a recolher ou escriturar os valores, o que complica a alegação de imunidade absoluta quanto às frações discutidas. Foram determinadas diligências complementares pela Câmara que foram atendidas. Resultados número 60 de 2023 e 22 de 2024, que demonstram a observância do princípio da verdade material e do devido processo administrativo. O resultado prático é que a instrução tornou possível aferir quais notas permaneceriam no lançamento e o montante final, tudo isso já refletido na sentença e nos demonstrativos juntados nas folhas 114. Reformar a sentença sem prova robusta do erro material, por exemplo, documentos de retorno simbólico incontroversos que não foram aplicados, implicaria insegurança jurídica e afronta ao princípio da estabilidade das decisões administrativas quando estas são lastreadas em fundamentos materiais e legais adequados. Porquanto, concluo pela procedência parcial do lançamento, conforme a sentença singular. Em relação à diligência, conforme foram relatados, o julgamento desse processo foi convertido após ao recurso voluntário por 4 vezes em diligência, sendo que todo o contexto probatório se encontra nos autos e que, por isso, o processo se encontra maduro para julgamento. Nova conversão dos autos em diligência irá apenas protelar o julgamento e o desfecho do feito. Assim, de plano, nego o pedido de conversão do julgamento em nova diligência. Então, em relação à atualização dos débitos, a aplicação da Selic ocorre de forma automática nos termos do tema 1062 do Supremo Tribunal Federal. Então, ante ao exposto, rejeito o pedido de diligência formulado pelo sujeito passivo, rejeito a preliminar de decadência parcial arguida pela recorrente e, no mérito, eu conheço do recurso, nego-lhe provimento para manter a sentença singular que considerou parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 83.233,44, ressaltando que já for aplicado nestes autos o teor do tema 1062 do STF quanto aos acréscimos legais em relação ao crédito tributário remanescente, conforme despachos 4898 de 23 da Economia e 1435 de 23 da PGR. É como voto, senhora coordenadora. Obrigada, conselheiro. Apenas para consolidação, o senhor votou, então, o pedido de diligência, a preliminar de decadência parcial e o E mérito. mérito. Exatamente. Não há aí preliminar de cerceamento, né?
Não, em fase singular tinha, mas no recurso voluntário não foi Não foi colocado. apresentado, né? Obrigada. Não. Conselheiro Washington, como vota? Coordenadora, bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia, doutora Brianda, doutora Eli, aqueles que aguardam na sala de espera. É o voto muito completo, muito bem fundamentado do conselheiro aí, e eu acompanho ele na íntegra. Muito obrigada. Então, passamos a anunciar o resultado do julgamento. A primeira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeita o pedido de nova diligência formulado pelo sujeito passivo, rejeita também o pedido de decadência parcial do crédito tributário e, no mérito, conhece do recurso do sujeito passivo, negando-lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou pela parcial procedência no valor de ICMS de R$ 83.233,44. O presente processo foi julgado por maioria simples. Neste caso, agradecemos, então, a presença da doutora Brianda. Querendo continuar conosco, apenas pedimos que desligue o vídeo e, caso a senhora queira acompanhar, né, o julgamento do próximo processo, que também refere-se ao mesmo sujeito passivo, e eu já questiono o Giancarlo Evaso. O senhor está representando algum... Só Bom, agradecer, bom dia e bom trabalho a todos. Obrigada, doutora. Até bom mais. dia. Eu sou advogado da Itumbiara Bioenergia. Eu não Vai. sei se o processo já foi julgado ou será julgado. O processo, o número é final 2175, doutor. Exatamente. Ele será julgado neste momento. Chegou Ah, tá bom. agora. Perfeito. Eu vou só acompanhar, tá? Só acompanhar? Ok, Sim. não vai fazer sustentação. Não, não. Nesse caso, não. Uhum. Então, nós vamos já anunciar o processo seguinte. É o recurso. Eu peço, então, doutor Jean, que o senhor desligue o vídeo. Então, o recurso voluntário e da representação da PGE para a Câmara Julgadora, número 2599 de 2025, a recorrente Tumbiara Bioenergia S.A., solidários Mário Linderham, Marcos Miranda Schlosser, não olhei antes, da relatoria do conselheiro Washington Luiz Freire, e nós continuamos com o doutor Eli José da Silva, representando a Fazenda. E o doutor Giancarlo Evaso vai apenas acompanhar o julgamento. O senhor pode, por favor, apresentar o relatório, conselheiro? Obrigado, coordenadora. Esse auto de infração, eu vou fazer assim, um rápido resumo do que se trata. Eu pretendo propor um encaminhamento, uma conversão do julgamento em diligência, né, e um encaminhamento do mesmo para o sujeito passivo. Então, se vencida essa questão, se eu for vencido nessa proposta, aí sim a gente retomaria com o relatório completo e os quesitos apresentados pela defesa, né, do sujeito passivo. O que trata o auto de infração? O auto de infração, ele trata da omissão de pagamento de imposto referente à falta de estorno do crédito relativo à energia elétrica que saiu com não incidência. Então, a energia elétrica, a empresa, a usina de açúcar e de álcool, produz também energia elétrica, e nessa operação interestadual de energia elétrica há uma não incidência, e a fiscalização, então, nesse auto de infração, está cobrando um valor, né, que resultou em falta de pagamento do imposto, um valor de omissão de estorno, referente exatamente a essa saída com não incidência, né? E o auto de infração já vem dizendo, olha, essa operação, ela tem a não incidência e não há previsão de manutenção de crédito. Então, você deve fazer um estorno proporcional a essas saídas. O valor original era de 700 e poucos mil reais, e o processo foi encaminhado em diligência, ainda em primeira instância, e em função de alguns quesitos trazidos pelo sujeito passivo, e nessa revisão acabou aumentando o valor para R$ 850.431,86. Esse termo aditivo está lá, as folhas 167 e 168. E o sujeito passivo repete as alegações de primeira instância,
né, fala de decadência, impossibilidade de se fazer, se aditivar o auto de infração, né, com mudança de valor. Mas o ponto que ele traz, que eu entendo que há necessidade de diligência, é o seguinte: ele alega um vício material por conta da metodologia de cálculo utilizado pela fiscalização. A fiscalização, ela pega as entradas, né, o crédito das entradas, as saídas todas, vê o percentual que representa essa saída de energia elétrica com não incidência e faz um índice, com isso calcula esse índice de estorno para incidir sobre o valor do total dos créditos, né? E a empresa vem questionando exatamente isso. Então, eu vou ler rapidamente, embora seja um pouco maçante a leitura, mas eu vou ler rapidamente aqui a proposta de resolução, né, para ficar bem pontuado aqui o que que se quer, né? Considerando que a acusação, e aí o primeiro considerando é descrevendo exatamente a acusação fiscal, né? Considerando que o sujeito passivo alega vício material do lançamento, sustentando que o fisco utilizou como base de cálculo a totalidade das saídas da empresa sem segregar adequadamente os créditos da operação especificamente relacionados à produção e comercialização de energia elétrica. Então, essa é a grande reclamação em termos de mérito, né? Ela chama de vício material, na verdade é o mérito mesmo que está sendo discutido. Considerando que a defesa argumenta que foram agregadas indistintamente todas as operações de saída da recorrente, incluindo aquelas não relacionadas à energia elétrica, resultando em cálculo desproporcional e exorbitante, em desconformidade com os critérios de natureza e destinação dos créditos essenciais à observância do princípio da não cumulatividade, considerando que a empresa ela realizou os tornos de crédito em sua escrituração fiscal digital, cujos valores foram deduzidos do montante total da exigência, e ela realmente na FD dela, a gente verifica que houve sim um estorno de crédito relativo à energia elétrica. Inclusive, no levantamento fiscal, a subtração desses valores aí do total da exigência no mês de janeiro, inclusive, gerou um crédito favorável à empresa. A fiscalização calculou um índice menor, o índice de estorno apurado pela empresa foi maior, e esse valor depois ele é, inclusive, compensado nos meses seguintes. Considerando que a defesa não apresentou levantamento próprio, com planilhas e cálculos detalhados que permitissem contraditar o levantamento fiscal, e nem especificou a metodologia alternativa que entende aplicável, impossibilitando a identificação precisa de quais créditos de entradas e saídas deveriam compor a base de cálculo do estorno e qual índice deveria ser utilizado, considerando a complexidade técnica da matéria e a necessidade de esclarecimentos fáticos complementares, que justificam a conversão do julgamento em diligência, né, assegurando contraditório, ampla defesa e ainda que essa é a última fase em que o processo pode ser encaminhado em diligência. Então, aí vem a proposta, converter em julgamento em diligência, encaminhando ao setor de preparo processual, para que o sujeito passivo, por intermédio de seus advogados, né, seja intimado a apresentar no prazo de 30 dias os seguintes documentos de esclarecimentos: metodologia de cálculo, pormenorizada, que entende correta, para apuração do crédito do imposto, e demonstração dos critérios adotados para a segregação das operações relacionadas à energia elétrica. Então, a gente quer, na verdade, e o decorrer todo é esse, que ele apresente. Então, qual é a forma de cálculo que você entende que seria a correta, né? Qual é a sua forma de cálculo? A forma de cálculo adotada pela empresa. 2, planilha detalhada contendo valores dos créditos do ICMS correspondente aos insumos efetivamente utilizados na produção de energia elétrica, o índice ou o percentual de estorno que entende aplicável com a memória de cálculo, né? E segregação das entradas e saídas por CFOP, quando possível, se for possível, né? Essa foi a metodologia que a fiscalização fez para o CFOP, diferenciando as operações relacionadas à energia elétrica das demais atividades da empresa. Informação sobre controle específico, se a empresa possui realmente controle específico individualizado dessas entradas de insumos destinados exclusivamente à produção de energia elétrica, e quaisquer outros documentos ou esclarecimentos que entender relevantes ao caso. Aí, no retorno, voltar para julgamento. Então, seria essa proposta, senhora coordenadora, senhores conselheiros, representante fazendário, também doutor Jean aqui que nos aguarda. O objetivo seria, na verdade,
trazer para o processo, né, aquela alegação que o sujeito você está trazendo desde a primeira instância, né, questionando e mencionando que haveria aí um vício material no levantamento fiscal, trazer para o processo, então, a sua metodologia de cálculo, o que que entende que é correto, né? Qual o controle que a empresa tem dessas entradas de insumos relativo especificamente à produção de energia elétrica, se é que tem esse controle. Então, basicamente, seria essa minha proposta. Pois não, conselheiro. Doutor Eli, com a palavra, quanto à proposta apresentada pelo conselheiro relator, por favor. Pois bem, senhora coordenadora, doutora Nislene. Cumprimento agora o doutor Giancarlo, que está assistindo a sessão relacionada com o cheque passivo. Pois bem, parabenizo o doutor Washington aí pela iniciativa e encaminhamento feito no processo, porquanto essas informações, quando retornarem, serão bastante importantes para o deslinde desse processo, quer seja encaminhamento novamente para revisão pela fiscalização, quer seja já pelo próprio julgamento do processo. Concordamos com o encaminhamento, parabenizando o doutor Washington. Obrigado. Obrigada, doutor Eli. Eu questiono aos conselheiros se há necessidade de conferência. Havendo necessidade de conferência, eu questiono ao conselheiro Washington se há algo a acrescentar e se, caso seja aprovada a presente proposta de resolução, se pode considerá-la lida nesta sessão. Sim, senhora coordenadora, se aprovada, eu gostaria de considerar essa já lida. Obrigado. Obrigada. Conselheiro aí, com a palavra. Muito bom dia novamente a todos. De acordo com a proposta de resolução, Ok. Conselheiro Cícero. Bom dia, senhora coordenadora, na pessoa de quem estende os cumprimentos a todos os participantes da sessão, inclusive aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Com o relator, Obrigada. Conselheiro Samuel. Bom, inicialmente, o nosso bom dia a todas e a todos que estão participando aqui desse julgamento, né? Cumprimentando a coordenadora, a doutora Enislene Borges. Doutora Enislene, sim, vou acompanhar a propositura apresentada pelo conselheiro relator, né, doutor Washington Oliveira. Obrigada. Então, anunciando o resultado, a primeira Câmara julgadora, por unanimidade de votos, acata a proposta do conselheiro relator, no sentido de encaminhar o processo em diligência ao sujeito passivo para apresentação de documentos, conforme determinação em resolução. A presente resolução foi aprovada e lida na presente sessão. Este é o resultado para o presente processo. Agradecemos a presença do doutor Giancarlo e do doutor Eli José da Silva aqui conosco. Senhora coordenadora, nosso processo são esses dois. Peço licença para me retirar, desejando a todos um restante de sessão bastante proveitoso, um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Obrigado. Muito obrigada, doutor Eli. O processo seguinte, ele é um processo que o relator se encontra em meu assento, então, razão pela qual eu vou transferir a coordenação ao conselheiro Cícero. obrigado, senhora coordenadora. Então, em apreciação, processo em retorno, processo 4012, 3010, 98579. Impugnação segunda instância, 2.391, 2025, em que impugnante WMB, Supermercado do Brasil Limitada, representante do sujeito passivo não se faz presente, representando a Fazenda Pública, o doutor Rafael Bosco, nosso bom dia, doutor Rafael, doutor Josimar, que não havíamos cumprimentado ainda. Então, o relatoria, então, do processo, a relatoria do conselheiro Josimar Rodrigues Duarte, em substituição à conselheira Nislene. Doutor Josimar, quando em condições o relatório, por gentileza? Bom dia, senhor coordenador. Bom dia a todos. Eu vou me abster de fazer o relatório inicialmente nesse processo, por entender que há necessidade de realização de uma diligência, pois, ao estudar e julgar outro processo em primeira instância, identificamos que, relativamente a essa matéria, essa empresa conseguira um mandado de segurança, no qual a cobrança do ICMS passaria a ser
sobre a alíquota de 17%, em função da essencialidade do produto. E verificamos também que essa decisão transitária em julgado, embora o sujeito passivo não tenha trazido isso aos autos, identificamos que todos os CNPJs dessa empresa foram abarcados por essa decisão. Então, por uma questão de lealdade processual e verdade material, seria interessante fazer esse cálculo já e evitar cerceamento, né, e questionamentos, desculpa, no possível julgamento no Consulp e inviabilizaria a realização da diligência. Então, eu vou fazer a leitura da proposta de diligência para apreciação de todos. Consta dos autos que o sujeito passivo utilizou base de cálculo de retenção inferior à exigida na apuração de CMS-ST frente às operações de aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre, relativamente ao montante consumido, aos valores e encargos de distribuição e conexão cobrados pela empresa distribuidora de energia elétrica, a qual está conectada à empresa autuada e aos custos de encargos inerentes ao consumo de energia elétrica contabilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no período de 1 de 1 de 2018 a 31 de 12 de 2019, conforme demonstrativo dos documentos anexados aos autos. Dessa forma, suprimiu o pagamento de imposto na importância de R$ 621.570,04. Deverá pagar o ICMS mais as combinações. Considerando que este conselheiro julgador, ao proferir julgamento do mesmo sujeito passivo nos autos do processo 4012301109247, ocasião em que fora verificado juntada pelo defensor de uma decisão judicial naqueles autos, deveria transitado em julgado um mandado de segurança, da qual seria signatária a empresa de número 565-4122-43, impetrado por essa para assegurar seu direito líquido e certo de pagar o ICMS incidente sobre a energia elétrica e sobre o serviço de telecomunicação pela menor alíquota que seja 17%, em respeito à seletividade, com o critério da essencialidade, onde verifica que a matéria tratada naqueles autos seria exatamente a mesma tratada nesses autos, ora em julgamento, divergindo-se somente em relação ao estabelecimento. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 18 de 12 de 2020 pela hora recursante, fundamentando que a energia elétrica e o serviço de telecomunicações constituem sua matéria-prima, já que mantém grande estrutura operacional e assim são essenciais às suas atividades para o regular funcionamento de suas lojas, como as mercadorias eram alcançadas pela incidência de ICMS com sua circulação, sob a abusiva alíquota de 29%, buscou então perante o judiciário a declaração de que a alíquota violaria o princípio da seletividade em razão da essencialidade que essas representam. Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, reformando a decisão ACOR, resolveu conceder a segurança, reconhecendo o direito dos impetrantes à redução da alíquota de ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica ao patamar de 17%, conforme previsto no disposto do artigo 27, inciso 1 da Lei Estadual 11.651, além do reembolso do que recolheu a maior, observado o prazo prescricional. Fato que, segundo o alegado, não geraria prejuízo à Fazenda Pública, decisão esta que alcança todas as unidades da empresa estabelecidas no Estado de Goiás. Considerando que restou também afirmado um acordo, em razão da oposição de embargos de declaração pelo ente ora autuante, que o órgão estatal deverá restituir o que foi pago a maior até a impetração do mandamos, com observância da prescrição quinquenal. O acordo transitou em julgado na data de 19 de 11 de 2024, acompanhado na sua íntegra a impugnação, e claramente assim a exigência é realizada por via dessa autuação sobre o processo, encontra-se amparado pelo mandado de segurança impetrado. Considerando que, apesar de não haver nas diversas alegações da defesa, bem como a documentação por essa anexada, o julgador, então, providenciara a juntada da referida decisão aos autos do Patier, no anexo 15, ressaltando que já se encontra transitado em julgado, podendo, inclusive, gerar cobranças sucumbenciais ao Estado, caso a decisão lhe seja contrária. Considerando que não podem parar dúvidas quanto à exatidão do lançamento, bem como os princípios da legalidade e da verdade material, que norteia o processo administrativo tributário, e ainda que dispõe o artigo 19, parágrafo 3º da Lei 16.469, determina, então, o encaminhamento dos órgãos, dos autos, ao órgão de origem, agência de distribuição tributária, para que seu ilustre titular, por gentileza, designe o auditor fiscal, autor do procedimento ou quem o substitua, para que revise o lançamento fiscal, verificando os itens levantados, de acordo com os considerandos acima e as informações das operações do contribuinte,
detalhados no levantamento, verificando especialmente os arquivos do anexo 15 do PATIE, que relaciona a decisão judicial já transitada no julgado nos autos do processo judicial 5654122-43, sendo necessário o recálculo dos valores cobrados, a alíquota de 17%, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça, para que seja obtida a verdade material necessária ao deslinde da controvérsia, agindo em acordo ao devido processo legal. Elabore um relatório detalhando a situação considerada no levantamento, verificando os documentos apresentados, sendo considerados os valores porventura já recolhidos, e que se efetive o recálculo do valor devido de acordo com a decisão prolatada, e em sendo necessária nova complementação de informações, que se notifique o contribuinte para a apresentação dessas informações ou juntado de novos documentos. Com a alteração dos valores, conseguindo em termo as alterações propostas, apresentando um novo detalhamento mensal do crédito tributário, apurado com a especificação do valor do ICMS exigido, 17%, por período de ocorrência do fato gerador, nos termos dos modos do anexo estruturado, detalhamento do crédito tributário do auto-infração, do, como determina o parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 16.469. Ao final, após as análises, manifesta conclusivamente, apresentando outras informações que julgar necessárias como auxílio na formação de juízo por parte do órgão julgador. Cumprida a diligência, encaminha os autos ao setor de preparo processual, deverá intimar o sujeito passivo para que, caso queira, se manifeste sobre o resultado diligencial no prazo de 30 dias, e em seguida retorne os autos para a sequência de julgamento. Seria essa a proposta, senhor coordenador. Obrigado, então, doutor Josimar. Doutor Rafael? Bom dia, doutor Cícero, seu coordenador, senhores conselheiros, doutor Samuel, doutor Washington, doutor Air, secretária Rayane, conselheira Nislene, que está na sala de espera, e doutor Josimar, também relator do processo, agradecendo pela antecipação da proposição da resolução. Bom, a Fazenda Pública teve conhecimento prévio dessa decisão judicial, relativa ao tema 745 do STF, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao ICMS. A tese fixada em repercussão geral é que, adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Então, essa é justamente a essência da decisão no âmbito aqui do TJ Goiás, que trouxe a solicitação do contribuinte no processo judicial a aplicação do respectivo tema do Supremo Tribunal Federal. Então, eu parabenizo, né, o Dr. Josimar pela iniciativa aí de fazer a juntada dessa decisão ao processo. Muito embora o sujeito passivo não tenha feito esse questionamento, é essencial que os órgãos de julgamento do CAT estejam em plena sintonia aí com o que o Poder Judiciário já vem decidindo, até para evitar aí eventuais pagamentos de sucumbências pelo erário estadual. E também pela necessidade de já sanear o processo e o cálculo segundo a alíquota de 17%, antes de, eventualmente, esse processo chegar ao Conselho Superior, sendo que lá não é permitida a realização de diligências. Então, parabenizo, né? E a Fazenda Pública manifesta de acordo. Eu devolvo a palavra ao seu coordenador. Muito obrigado. Obrigado, então, doutor Rafael. Então, sem necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, doutor Josimar, deseja fazer algum acréscimo? Senhor coordenador, se aprovado, pode ser considerada lida em sessão. Obrigado, então, doutor Josimar. Doutor Samuel? Bom, doutor Cícero, vou acompanhar na íntegra, né, a propositura apresentada pelo conselheiro relator, doutor Josimar Rodrigues, parabenizando o mesmo por essa iniciativa. Então, acompanho o mesmo nessa propositura. Obrigado, então, doutor Samuel. Havendo concordância entre o relator e o revisor, indago aos demais conselheiros se há alguma divergência. Não havendo divergência, anuncio, então, o resultado do julgamento. Então, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos ao órgão de origem para que atenda aí os comandos da resolução proposta pelo conselheiro relator, doutor Josimar Rodrigues Duarte. É o resultado para esse julgamento. Agradeço a participação do doutor Rafael. Devolvo, então, a coordenação para a conselheira Nislene. Obrigada, conselheiro Cícero. Só quer, só quer se manifestar, doutor Rafael? Assim, eu gostaria de me despedir de todos, né? Desejar um excelente final de semana e bom trabalho aí, restante de sessão. Muito obrigado. Muito obrigada para o senhor também. Bom, não havendo mais processos a serem apreciados, nem outros trabalhos, né, para aprovação, considero encerrada a presente sessão, desejando um excelente final de semana a todos, agradecendo a presença e convocando a próxima sessão para segunda-feira, dia 15. Obrigada.